Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Betina, sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu, a Mariana Albege, também terapeuta integrativa e aqui focada na radiestesia. Hoje a gente vai falar das energias da semana, que vai do dia 17 ao dia 23 de junho de 2024. Então, essa semana, ela vai ser muito legal, ela tem uma cadência muito bonita, tá uma semana, assim, bem interessante, né? É uma semana de água, tá? Vamos dizer assim que é uma semana de água com terra. Terra no sentido daquilo que a gente se direcionar, né? No sentido de direção, tá? É uma semana totalmente lunar, então a Lua aí fazendo aspectos bem interessantes com os outros planetas, com os outros pontos astrológicos, né? A semana ela vai ser dominada pela lua crescente em Virgem, né? Porque a gente vai ter lua cheia em Capricórnio, mas só mais para o fim da semana, né? Então ela vai ser dominada por essa lua em Virgem, lua crescente. E logo que ela faz ali o crescente dela, né? Na sexta-feira, dia 14, um pouquinho depois, embora a gente está falando começa do dia 17, mas eu preciso fazer esse link, né? Para ficar um pouquinho mais, não ficar tão perdido. Então ela faz o crescente dela, né? A 24 graus de Virgem, e logo depois ela faz uma conjunção com um ponto chamado Lilith, tá? Lilith, na astrologia, é a lua negra, né? Ela fala pra gente do feminino que foi excluído, tá? Então ela traz essa temática daquilo que foi excluído, de como a gente pode transgredir, né? Não é transcender, transgredir, tá? O que foi calado em nós, o que foi reprimido em nós, de nós para nós, mas também do que externamente foi reprimido em nós. Isso pode ser a cultura, a família, muita coisa, sociedade, a nossa sociedade ainda é patriarcal, né? Só que homens e mulheres têm a Lilith no mapa, tá? Não é só mulher, porque homem também tem o seu sistema feminino, né? Ele também carrega o seu lado feminino, que também foi calado, né? Sim. O feminino castrado, né? Ele também traz isso, tá? Então é para todo mundo, e coletivamente é bem interessante. Eu estava conversando com a Mari até, porque a gente tem nesse momento coletivamente, né? Acontecendo a discussão ali do projeto de lei sobre o aborto, né? Quem está por dentro, né? Que equipara o aborto a um homicídio, né? Isso é muito lilithiano, né? A gente teve manifestações em São Paulo e no Rio de mulheres se colocando contra esse projeto de lei, né? Mas essa discussão sobre aborto é uma coisa super lilithiana, né? É uma coisa que vem dessa energia de Lilith, porque abortos são feitos geralmente clandestinamente, é uma coisa que as pessoas não discutem, é uma coisa que fala do feminino, né? O quanto a mulher tem autonomia e poder no próprio corpo de decisão, né? Então isso tudo é a Lilith, tá? Então, coletivamente, a gente tem essa discussão sendo trazida, tá? Esse fluxo, só que a gente também tem isso no nosso individual, tá? Então, o que isso quer dizer individualmente para mim? Que a semana, ela vai estar nesse fluxo, né? De você olhar, é um fluxo totalmente emocional essa semana, tá? Mas aí é um fluxo que vai levar você, se você estiver conectado com isso, lógico, né? A olhar muito para o que está reprimido em você, o que você calou emocionalmente, né? É uma semana que convida para a gente olhar para isso no intuito de se libertar, tá? Então vamos lá, começamos aí com a semana, com essa tônica lilithiana, tá? Ela faz vários aspectos, eu não quero ficar falando muito pontinho por pontinho, porque fica, né? Mais extenso, fica né? Extenso, e aí, né? Eu vou direto ao ponto aqui, tá? Então, ali na segunda-feira, embora isso já venha, a gente sempre fala, né? As coisas vêm, são processuais, tá? Mas ali, a partir da segunda-feira, a gente vai ter muito essa tônica, mas
vem como uma quadratura em cima da Lilith de Mercúrio, tá? E depois de Vênus, nos puxando, tá? Então coisas sempre podem acontecer, né? Porque às vezes precisa acontecer algo externo para que a gente acesse algumas emoções, sim, né? A gente sim. não acessa porque sim, eu quero gatilho, acessar, né? Geralmente vem por gatilhos, tá? Mas aí a gente tem que estar esperto, assim, para, putz, não tô me sentindo bem, Exatamente. aconteceu tal coisa, o que isso fala de mim, o que isso está trazendo de mensagem do meu emocional para mim. Lembre-se, é uma semana lunar, o emocional vai estar em alta, tá? E aí continua essa discussão também, tá? Coletivamente sobre o feminino, tá? Essa temática, tá? E também vai falar dos nossos relacionamentos por outro lado, tá? Então, muitas pessoas vivendo questões relacionais que vão bater ali no que eu reprimo, naquilo que eu não vejo, naquilo que eu calei, o que eu estou repetindo que vem do meu sistema familiar. Você já parou para pensar nisso? Sim. Né? Muitas pessoas fazem isso sem se dar conta, né? Muitas. E aí a gente vai ter uma força oposta de Netuno puxando muitas vezes a gente para sair daquilo ali. Tipo assim, não analise nada. Não, que isso, fica onde você tá. Pro outro lado, né? Vamos lá para alguma coisinha de... Vamos para os escapismos. Sim. Né? Netuno fala muito. Fique na zona de conforto. Na polaridade negativa, ele nem fala zona, ele fala assim, escapa mesmo. Sai fora. Sai fora e escapa. Escapa fazendo o que você faz de melhor. Tem pessoas que escapam na imaginação, ficam viajando a maionese, né? Pessoas que bebem demais, se drogam ou fazem qualquer outra coisa que tem essa tônica do escapismo. Sim. Porque Netuno é aquela água que puxa a gente lá pro fundo. E se a gente não se debater para sair, para respirar, ela engole. Uma maré movediça. E você fica ali alienado. Alienado também pode ser. Fica onde você está, sim, de uma certa maneira, sim. Deixa as coisas como estão, fica aqui. Tá tão quentinho. Sim. Tá tão quentinho bonzinho. Aqui. Tá bonzinho essa água aqui, tá boa. Né? Então a gente tem que lutar um pouco. A gente tem que ir ali pro critério virginiano, tá? Pro outro lado. Não, eu vou analisar, eu vou usar o Mercúrio, regente de Virgem, eu vou analisar, eu vou usar minha cabeça. Sim. Né? Para olhar a realidade. Por isso a gente falou de terra é realidade. Então, como é que a gente escapa, né, de Netuno, das garras de Netuno? Olhando para a realidade, tá? Então, muitas coisas relacionais também podem acontecer, coisas desagradáveis, tá? Gatilhos geralmente são desagradáveis, né? Geralmente. Para não dizer sempre, né? Para amenizar um pouco. Então, aqui eu escrevi até um negócio que eu acho bem legal, né? Então, em nível individual, pode representar um momento em que seremos convidados a olhar por quanto nos reprimimos e como podemos transgredir, nos libertar, né? O que foi excluído dentro de nós calado, tá? E aí a gente começa depois disso, né? A gente vai ter aí Mercúrio entrando em Câncer, então mais tônica emocional aí. Câncer, a Lua rege Câncer, tá? Então a Lua fala do nosso emocional, principalmente emocional instintivo, tá? E aí depois, no outro dia, Vênus entra também em Câncer. Então a gente tem ali Mercúrio, Vênus, Câncer. Então a Mercúrio, que fala muito do nosso mental e da nossa análise, vai estar na água. Então é o momento de sentir mais do que... Você vai ter que se permitir sentir para depois analisar. Isso aí. Não analisar antes de sentir. Aqui não dá para pular etapa, né? Aqui a gente vai ter que deixar muita coisa aí no flow e depois fazer a análise virginiana, que é uma análise mais criteriosa, né? Não é a geminiana, né? Então mas a gente primeiro vai ter que se permitir sentir. Então, se eu tive um gatilho, foi desagradável, eu tenho que ir lá, eu tenho que sentir. Foi desagradável? Sinta o quanto é desagradável. Depois você analisa de onde pode ter vindo isso, né? Como você pode fazer. E aí, como a gente sempre fala, são processos muitas vezes difíceis de fazer sozinho. E a gente precisa muitas vezes de um terapeuta, de um psicólogo, enfim, de alguém para nos guiar nesse processo, né? Para que a gente possa fazer essa compreensão, total, né? E fazer esse entendimento aí sim, né? Virginiano, o entendimento e a purificação virginiana, quer dizer... Passar por aquilo, né? Aí logo em seguida a gente tem uma lua
se opondo a Marte. Marte está em Touro, tá? De novo, nos trazendo muito, apontando a flecha muito para a gente olhar para a realidade, tá? A nossa volta. Só que Marte ali em Touro, ele fica meio desconfortável, então isso pode trazer uma ansiedade maior, né? Para as pessoas que principalmente já têm. Então, assim, a gente quer acelerar os processos, mas os processos, eles têm um tempo, as coisas acontecem dentro de um tempo, né? Não tem como acelerar, tá? E aí a Lua, uma vez se opondo a Marte, ela vai estar em Escorpião, tá? Então ela vai pedir, ela que é a bola da vez, é aquela dona da semana, né? E ela vai dominar inclusive o mês, porque a gente vai ter ali o Sol em Câncer, trazendo toda essa temática emocional, tá? Bora lá, né? Essa Lua, ela vai mexer muito com conteúdos que são mais densos, comportamentos mais repetitivos, destrutivos que a gente tem, né? A famosa sombra, que a gente fala muito, a sombra, né? A sombra é uma coisa muito escorpiana, e a gente daí precisa olhar para isso, tá? Ela vai convidar, é um convite, se você aceita, aí é com você, tá? Aí logo no outro dia, aqui, né, a gente já está agora entrando ali no dia 18, depois que Vênus entrou em Câncer, a gente também de novo vai ter mais fluxo de água, tá? A gente vai ter, a Lua vai fazer um trígono com Saturno em Peixes, tá? Então, aí depois dessa energia escorpiana mais densa, né, vem Saturnão, para ver como é que tá a batida aqui, tá? Saturnão em Peixes, dizendo assim, opa, vamos compreender, pensar as emoções, essas emoções contraditórias, sombrias, essa água suja, densa, esse emocional pesado, parado, e vamos levar para o critério de Saturno, né, que em Peixes está pedindo, né, para finalizar, perdoar, para a gente também se responsabilizar pelo aquilo que a gente precisa se responsabilizar, para aquilo que a gente plantou e está colhendo, analisar o plantio, né? O que a gente plantou também, né? Esse tempo todo. O que a gente está colhendo? Toda essa, às vezes, essa confusão emocional, né? Então, ela é uma energia que vem facilitar esse processo, tá? A energia de Saturno, apesar de ser rigorosa, né? Mas ele vem assim, cara, vamos finalizar isso aqui, vamos transcender, vamos perdoar quem tem que perdoar, vamos compreender o que tem que ser. E vamos se responsabilizar, em vez de ficar colocando a culpa nos outros. Por favor. Né? Vamos ver a nossa Primeiro passo. Tá? E aí, e também tem essa seguinte pergunta, né? Já que a gente está falando da Lua essa semana, né? Muito. O que está no seu passado, né? Saturno também tem a ver. Né? A gente sempre fala Saturno e os karmas, né? O que está no passado? Precisa dar uma olhada no que está no passado, né? Que você está fazendo vista grossa e que hoje está ali fazendo assim, ó, olha, e refletindo, né? Diretamente. Né? Então, assim, ó, ele às vezes traz um rigor muito forte, Saturno. Muitas pessoas doentes, no limite, tá? Porque daí vem pelo corpo, tem que vir por alguma coisa. Término de relacionamentos vem por alguma coisa. Saturno traz esse né? Ele é criterioso, ele não tá nem aí se você está sofrendo. Ele vem trazer a lição que precisa ser trazida, tá? E muitas vezes, infelizmente, tem que ser dessa forma, tá? E aí depois a gente vai ter no outro dia, então dia 19, tá? Uma Lua se opondo a Urano, tá? Então pedindo a quebra desses paradigmas emocionais. A frase seria assim: mude, saia da mesmice, mexa-se, tá? Bem curto, curto e grosso. Bem papo reto. E por fim, a Lua fazendo um trígono com Netuno, que está a 29 graus de Peixes. Finalização mais uma vez, tá? Dissolvendo o que ficou, tá? Então é uma energia muito bonita essa semana, tudo é muito emocional, tudo muito em nível de água, água, tá? Dia 20, uma Lua se opondo a Júpiter, e aí vem, né? Fica assim um pouco dessa... A Lua vai estar em Sagitário, né? Júpiter está em Gêmeos, são opostos, né? Então fica assim essa coisa... Vamos olhar para frente, né? É um posicionamento assim que propõe, tá? Propõe a gente ter esperança, fé, olhar para frente, aí ficar para frente.
Aí já começa o movimento aqui de olhar para frente, tá? Olha que bonito. É muito lindo. Cara, quem souber aproveitar isso... Bom momento, né? Tá muito legal. Dar uns passos a mais aí. Processo terapêutico total, muito, muito legal, tá? Tanto é que agora começa a batida do futuro aqui, que daí no dia 20 a gente também tem um trígono com o nodo, né? A Lua fazendo um trígono com o nodo norte, que fala do futuro, tá? E tá em Áries atualmente e fala do futuro. Então tem uma via aberta, um fluxo, olhe para o futuro, se mexa em direção ao futuro, tá? E aí a gente começa com a temporada canceriana, tá? E aí a gente vai ter, claro, o Sol, ele é o interruptor, tá certo? Que vai ligar a luzinha ali. Então continuaremos com uma tônica emocional, claro, sim. Não acaba, né? Mas essa semana ela tá muito boa para você começar processos de entendimento emocional, com o intuito de compreensão, transcender isso, né? Finalizar. Então a batida tá muito assim, tá? E aí a gente vai ter no dia 21 a Lua cheia em Capricórnio. Vou finalizar assim para não ficar muito, tá? Para não se estender muito aqui, que já se estendeu bastante. Mas essa Lua cheia em Capricórnio acontece às 10 horas e 7 minutos da noite, no grau 1 de Capricórnio, tá? E é uma Lua que pede, a Lua cheia, né? Acendeu, né? Acendeu o emocional, acendeu, né? Pragmatismo, critério, foco no processo, responsabilidade, compromisso, colheita. Olhe para o emocional, para o passado, para dissolver. Sair das ilusões, das mentiras, dos auto-enganos. Tá? Calma, sem pressa. Capricórnio futuro. Total. Realização. O que eu quero realizar? Então essa Lua vai trazer muito isso. Então muito depois legal. De toda esse parangolé emocional passado e vem no final da semana uma Lua em Capricórnio, porque é o oposto. O Sol vai estar em Câncer, então a Lua, né? A Lua cheia, ela fica em oposição, né? Ela vai estar no oposto complementar, que é Capricórnio. Eu preciso olhar o meu passado, eu preciso entender o meu passado. Só que eu não posso ficar aqui. Eu tenho que entender que aqui tem Capricórnio, é futuro. Eu preciso realizar, construir, eu preciso seguir, né? Então, é um eixo relacional também, sim. É um eixo dos afetos, né? Do afeto, do passado, futuro, das relações, sim. Do carinho, do cuidado, tá? Cuidado com a gente, inclusive. Sim. Por isso, o Sol em Câncer, ela traz muito assim, o autocuidado emocional. Então, vamos nos cuidar emocionalmente. Essa vai ser a tônica aí do mês, tá? Então, a entrada do Sol em Câncer já vem com todo esse conteúdo. Então, a gente não é só na semana do dia 17, é para além, né? Finalizo aqui depois de ter me estendido muito. Tá? Eu estendi, foi maravilhoso, eu adoro. Por vezes podia ficar uma semana falando. Acho que podia ficar 5 horas. Se deixasse eu a Betina, gente. Cada uma. Ai, gente, a radiestesia então vem acompanhando sempre, né? Esse nosso lindo céu maravilhoso, nosso universo maravilhoso, com todo o seu fluxo astrológico. Então, o que nós temos essa semana pela radiestesia, pela medição das frequências que estão atuando, a densidade energética, ela dá uma sumida, tá? E há uma elevação das energias mais leves, mais positivas, tá? Diminui bastante o fluxo da negatividade, bem interessante, né? Que vem ao contraponto da semana passada. A gente tem uma virada de chave aqui bem interessante em relação à frequência, tá? Então, estaremos numa semana com possibilidades de estar, apesar do fluxo emocional, que a radiestesia também está deste tamanho, no pêndulo gira assim, né? Quando a coisa está fraca, ele estagna, né? Quando ela está forte, um dia eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem. O emocional está imenso e o nosso mental está bem pequenininho, o fluxo. Por quê? Porque nós estamos nesse fluxo da emoção, desse entendimento, dessa nossa contato com as nossas emoções, mas umas emoções mais positivadas, assim, né? Ela não é pesada. Não é pesado. Apesar de que a pessoa vai ter que acessar alguns conteúdos desagradáveis, mas ela não Mas vai ser com mais facilidade. Exato. É um facilitador. É uma semana menos sofrido para fazer isso. Isso aí.
existe, né? Tem que entrar em contato com isso. É muito importante, gente, que a gente não jogue para baixo do tapete as nossas emoções. Mas Netuno tá do outro lado. Tentando fazer isso. Então a gente já alerta aqui porque é natural, né? Somos seres humanos aqui em processo evolutivo. Nós estamos lá no comecinho ainda do nosso evolução consciencial. Então faz muito parte que a gente tente tampar o sol com a peneira, né? E não adianta. A gente tem que ter essa capacidade de sentir, né? E de forma muito honesta e tomar consciência disso. A espiritualidade por si também aumenta muito o fluxo. Semana passada estava bem baixinho, assim, um campo, uma frequência menos aberta para nossa conexão espiritual. E aí eu vejo muito por esse lado da água também, que traz essa energia, né? Essa coisa da gente se conectar com a nossa espiritualidade com mais facilidade, tá? Então existe sim uma facilidade essa semana para a gente se conectar à nossa própria espiritualidade, aos mentores, enfim, a como você entender, tá? Porque aqui nós temos uma mente universalista e é assim que eu acredito que deva ser, tá? Respeitando aí o parâmetro de cada um. Então existe um fluxo muito bom para você estar intuído, a clareza em relação à tua própria espiritualidade, às tuas emoções, né? A esse processo está muito facilitado, então vamos aproveitar, é exatamente o que a Bê estava falando, vamos aproveitar que tá esse fluxo que facilita, né? Tem o Netunão ali, mas a gente tem como que sempre tem os percalços, né? Sempre. E as energias antagônicas, elas sempre estão ali. É o que Somos a gente está falando. Dual, né? Não tem jeito. Exato. Então, e é que essa semana ela abre um fluxo, ela abre uma porta para você resolver algumas questões. Não é que você é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a nada. Nada. Mas a gente está trazendo aqui uma oportunidade muito bonita de se trabalhar o emocional. Sim, né? Sim. Questões que a gente reprime há muito tempo, sim. Que às vezes vem, como eu falei, do sistema. É uma coisa sistêmica que a gente fala, né? Uma coisa de cardíaco. Você vem trazendo... Vem de casa, vem da criação, vem da história da nossa família. É isso aí. A gente carrega, né? Essas bagagens, assim. Importante a gente olhar para isso, gente, porque faz uma diferença enorme, tá? As ditas crenças aí que a gente tanto fala também, as crenças limitantes, a gente vem carregando padrões, né? Então isso é importante analisar, e, às vezes não dessa vivência, mas de uma ancestralidade bem mais passada. E Câncer fala de família, né? Exatamente. Fala de raízes, né? As Exatamente. nossas raízes, por isso que a gente está trazendo a questão sistêmica aqui, sim. Né? E aí, gente, já entrando numa área aqui mais do plano terrestre, trabalho, há uma diminuição bem grande assim na energia do fluxo. Não é que o trabalho vai diminuir, é que o fluxo do trabalho em si, ele dá uma estagnada. O que significa isso? Apenas observe, deixe fluir, né? Não tome grandes decisões, não saia do trabalho, não dê início em grandes coisas relacionadas a trabalho, porque o fluxo ele tá bem baixinho, assim, não há uma frequência aberta para que essas coisas elas fluam, tá? Então, deixar a fluência natural das coisas, observe. Aqui observe. Já em contraponto, o dinheiro está com uma energia bem acentuada, então assim, há um fluxo bem expansivo para a questão financeira, né? Então um fluxo assim pode investir, pode ter ganhos inesperados, isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Pode ser vendas maravilhosas, um fluxo material positivo, né? Essa coisa do dinheiro na circulação do dinheiro, tá? Então essa energia ela tá bem legal, tá bem acentuada. Então, se tiver questões financeiras acontecendo, pode ser que vocês se surpreendam com alguma coisa, algum ganho, alguma situação que venha a acontecer, alguma proposta relacionada a dinheiro, né? Vem um dinheiro que estava lá esperando milênios e de repente não pode acontecer essa semana, porque há um fluxo bem positivo mesmo, e bem aberto para esse sistema. Já o nosso fluxo de comunicação interpessoal, ele diminui um pouco, tá? Porém é engraçado, porque aumenta o nosso fluxo com a conexão espiritual. Então, por um lado, o nosso mental deixa de comunicar um pouco com nós mesmos, por um outro, a nossa intuição começa a agir de uma forma bem legal, tá? Então, bem interessante prestar atenção, né? Nesses processos, sentido. Né? Mercúrio em Câncer. É isso. Água, gente. Se ligar nesses processos mais intuitivos, a gente vai estar isso. A gente vai estar bem conectado a isso, tá? Legal. Essa coisa até mais elevada, assim. E o fluxo da comunicação interpessoal já tá legal, é uma coisa bem interessante. Já você pode falar, pode se colocar, pode trazer situações, principalmente na questão dos relacionamentos, tá?
você tá aberto para essa comunicação, né? Tá aberto para essa comunicação, não tá uma coisa difícil de você comunicar. Então é aquela coisa tá processando o emocional, mas você tem como comunicar isso de forma bem tranquila. Sempre lembrando, né, gente? De forma tranquila. Não vai querer chegar com os pés na porta e achar que tá tudo ótimo na comunicação hoje. Marte, que fala muito dos conflitos na astrologia, ele tá em touro, então ele tá um pouco amarrado, então, tá? é isso, né? Ele tá se debatendo um pouquinho, aí por isso que cuidado com a ansiedade. Exatamente, tá? Até porque com o emocional mais aflorado, as nossas emoções todas afloram, inclusive as mais difíceis de lidar. Então, sempre ligado. Porém, o fluxo positivado tá melhor, então a tendência é que a gente consiga compreender e segurar isso. A não ser que a gente já tenha algum processo acontecendo, que aí a pessoa já tem um pouquinho mais de dificuldade de lidar com uma ansiedade, com uma preocupação, e aí ela entra naquilo que a gente chama de looping mental. Então, cuidado com isso do looping mental, porque é o que faz Netuno, ele te deixa fora fora da consciência, da lucidez. Da lucidez, né? exatamente. Você fica rodando num lugar só e não vai para lugar nenhum, tá? Então é muito certo isso. Eu gosto de fazer essa analogia, porque que é o regente de peixes, né? É a água escura, né? Aquela água onde tá o Titanic. Sim, sim. Você fica lá mesmo. E é isso. Não sai? Não sai. A água do Titanic é boa. Ai, muito bom, adorei. Viu? Uma expressão nova. Então, assim, gente, relacionamentos, o fluxo tá mais parado, mas a comunicação tá assertiva. Então, entendam a diferença, tá? Não saiam terminando, não saiam decidindo coisas, mas comuniquem, né? Coloquem agora para fora aquela análise da semana passada, dá para ser comunicada, tá? Por um outro lado, em relações familiares, deem uma segurada, tá? Porque não tá aberta a comunicação para a parte familiar, não tá aberta para trazer questões familiares para serem trabalhadas nesse momento, mais cautela nessa parte do familiar, tá? Então aquela picuinha familiar tenta deixar para um outro momento, tá? Até para que é muito natural, porque essa casa sistêmica principalmente tem que sentir isso antes de sair comunicando, né? Então faz muito sentido com o que está acontecendo astrologicamente, né? E a saúde, gente, atenção de novo, tá? A saúde bem parada, aqui o que vem muito aqui são inflamações e infecções, né? A nível viral, tá? Mais a nível viral e tentar dormir bem e comer bem, tá? É uma coisa que veio bem forte essa semana, até porque nosso fluxo com a espiritualidade está bem aberto e quando a gente dorme bem, tá? A gente consegue conexões bem interessantes, inclusive processos intuitivos e até respostas, mas muitas vezes respostas para situações, para emoções, para coisas que a gente precisa resolver. Então é isso. Cuidem do corpo. Cuidem do corpo. Cuidem do corpo. Porque, é isso aí. Como a gente falou ali, a energia da Terra, né? Sim. Ela nos ajuda a lidar com a energia da água, vice-versa também, né? Total. Então, se o fluxo está bem grande pro emocional, olhe pro corpo, cuide do corpo, durma bem, como a Mari falou, coma direito. Bem. Porque faz diferença. Sim, faz. Faz total diferença, tá? Parece que não, mas faz, gente, muita. A gente nós somos vários corpos. Somos holísticos, né? Então somos tudo junto, né? Não tem uma coisa separada da outra, tudo uma conectada com a outra. E uma influi na outra profundamente. Então, é isso, gente. Isso aí, gente. A gente agradece, o vídeo foi um pouquinho mais longo, muita coisa para falar, né? E ainda teria mais... mais um monte. Mais bastante. Mas a gente agradece quem ficou até o final. E até a próxima semana. Até a próxima semana. Valeu, boa semana. Beijão.